Olá, hoje nós vamos aqui fazer breves comentários a respeito de questões de direito administrativo da prova do INSS. Tenho percebido aí pelas redes sociais, pelos e-mails recebidos, pelas mensagens recebidas, que os alunos, os candidatos estão aflitos, especialmente em relação a 3 questões de administrativo. Então nós vamos aqui brevemente mesmo, só fazer comentários a respeito do gabarito apresentado pela organizadora e a respeito da possibilidade ou não de recurso. Vamos lá, vamos olhar a primeira questão em que está trazendo aí uma certa dúvida aos candidatos, aos alunos. Veja lá então o que nós temos, vamos ao material. A primeira questão trata do princípio da eficiência. Olha a redação. A garantia constitucional de acesso a usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo está relacionada ao princípio da eficiência. Na verdade, a questão retrata o artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição. Olha a redação. A lei disciplinará as formas de participação de usuários na administração pública direta e indireta, regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre os atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10º e inciso 33º. Nesse dispositivo aqui, segundo o professor José dos Santos Carvalho Filho, eu tenho a retratação, a representação do princípio da publicidade. Então, podemos dizer que na questão, quando diz a garantia constitucional de acesso dos usuários a registro administrativo e as informações sobre os atos de governo, está relacionado, segundo o professor Carvalhinho, está relacionado ao princípio da publicidade e não ao princípio da eficiência. Agora, é evidente que a participação do usuário, a participação do cidadão na administração pública tem como objetivo uma administração eficiente, mas não posso dizer que no acesso à informação eu tenho a apresentação direta e imediata do princípio da eficiência. Na verdade, eu tenho a apresentação direta do princípio da publicidade. Então, essa afirmativa que está aí na questão se relaciona diretamente com o princípio da publicidade. Então, podemos afirmar que o gabarito apresentado pela organizadora merece reparo, pois, no meu entender aqui, há um erro, pois o princípio a ser mencionado seria o princípio da publicidade. Vale registrar, é certo que a participação do usuário, que é garantida, tá bem? Objetiva a realização do princípio da eficiência, mas o acesso à informação, o acesso a atos do governo tem a ver com o princípio da publicidade, que é o princípio meio a ser utilizado para a realização dos demais princípios, legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade. Agora, não podemos negar, ressalto novamente, que aqui eu tenho a relação direta com o princípio da publicidade e não o princípio da eficiência. Vejamos a outra questão que tem trazido aí um pouquinho de dificuldade. Olha aqui a redação dela. Vamos lá. Na análise da moralidade administrativa, pressuposto de validade de todo ato da administração pública, é imprescindível avaliar a intenção do agente. É certo que muitas vezes, na maioria das vezes, a análise da vontade do agente, da intenção do agente, é importante para aferirmos se houve ou não obediência ao princípio da moralidade. Mas é um exagero afirmarmos que essa análise, essa aferição é imprescindível. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes não conseguimos chegar à intenção do agente. Muitas vezes não conseguimos sequer perceber qual foi a sua real intenção, qual foi o seu objetivo. Portanto, a moralidade administrativa, ao ser averiguada, ao ser analisada, não exige de maneira imprescindível a análise da intenção do agente. E essa afirmativa de que a vontade do agente não é um elemento imprescindível se mostra ainda mais evidente quando o agente atua
buscando uma atuação correta, pautada segundo seus padrões, pautada pela moral, pautada pela ética, mas ainda assim ele pisa na bola, ainda assim ele fere a moral administrativa. Muitas vezes, por exemplo, desconhece o grau de parentesco que tenha com alguém que fez um contrato com a administração, que fora nomeado na administração pública, mas, apesar de desconhecer o grau de parentesco, a moral administrativa restou ofendida, houve ofensa à moral. Então, não podemos negar que a análise da moral administrativa deve sim considerar a intenção do agente. Isso é importante, mas não é imprescindível, já que muitas vezes o descompasso entre o ato administrativo e a moral administrativa foge à intenção do agente, não representa a intenção do agente, mas ainda assim a ofensa à moral existirá. Então, observe, quando se fala de moral administrativa, é importante analisarmos a intenção do agente? Sim, é importante, mas isso não é imprescindível. Isso não é imprescindível, já que muitas vezes não se é possível apreciar qual foi de fato a intenção do agente. Então, a imprescindibilidade que eu tenho nessa questão foi um exagero, o que torna o item incorreto. Voltamos a ela para você ver. Então, podemos dizer que, na análise da moralidade administrativa, pressuposto de validade do ato administrativo, não é imprescindível avaliar a intenção do agente. A intenção é importante, mas não é imprescindível conhecê-la, não é imprescindível analisá-la. Então, o item aqui também está errado. Uma outra questão que tem chamado bastante atenção é esta daqui. Olha a redação. A lei prevê que a concessão de serviços públicos se dê por licitação na modalidade concorrência, prevendo ainda hipóteses legais de inexigibilidade de licitação para a concessão. Quando se fala a respeito de concessão e permissão de serviço público, primeiro necessitamos analisar a redação do artigo 175 da Constituição Federal. E aquele dispositivo ali pode nos trazer uma interpretação equivocada. Olhe ele, preste atenção. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviço público. E por que eu digo que nesse dispositivo poderá haver uma interpretação equivocada? Porque ali, na hora que diz sempre através de licitação, busca-se proibir a dispensa de licitação. Ora, e a inexigibilidade? Não é possível que o constituinte ou o legislador infraconstitucional proíba as situações de inexigibilidade. E por quê? Porque estas fogem ao domínio do legislador. Fogem ao domínio do legislador. E o que significa isto? Que as hipóteses de inexigibilidade, as hipóteses de inviabilidade, as hipóteses de impossibilidade de licitação não decorrem da lei, decorrem das coisas, decorrem de situações naturais. Ainda que o legislador não preveja uma situação de inexigibilidade, ela poderá existir, bastando que, em razão de várias circunstâncias, a licitação se mostre impossível, inviável. Portanto, as situações de inviabilidade, as situações de inexigibilidade não decorrem da lei. Decorrem do quê? Decorrem das situações normais da vida, decorrem de circunstâncias que podem ocorrer ou não. Muitas vezes, por exemplo, a guerra torna por si inviável a licitação. Se torna inviável, estamos diante de uma situação de inexigibilidade. Quando a guerra não torna inviável a licitação, aí será possível a sua dispensa. O que eu quero que você entenda é o seguinte: as hipóteses de inviabilidade, ou seja, as hipóteses de inexigibilidade, não dependem de previsão legal, porque decorrem de situações normais, de situações excepcionais, na verdade, que impedem a realização
da licitação, que tornam a licitação inviável. E tornando inviável, ela é inexigível. Então, o constituinte aqui, ao afirmar que a concessão se dará sempre por meio de licitação, está afirmando uma coisa só: não permito as hipóteses de dispensa. Ora, e a inviabilidade poderá justificar uma contratação sem licitação? Sim, porque as inviabilidades não dependem do legislador, fogem ao domínio do legislador. Então, podemos dizer que no caso da concessão de serviço público, será possível, sim, aplicar as hipóteses de inviabilidade que eu tenho previsto em lei, como também outras que possam surgir, outras que possam ocorrer, já que a relação de inexigibilidade que está prevista na lei não é uma relação fechada, o rol é exemplificativo, outras podem ocorrer. E tanto outras que podem ocorrer, como também aquelas previstas na lei, podem sim ser aplicadas aos contratos de concessão, aos atos de permissão. Por quê? Porque são situações que não estão sob o domínio do constituinte, do legislador. Podem ocorrer independentemente da vontade do legislador. Então, ainda que o constituinte afirme que a concessão de serviço público se dará sempre através de licitação, não tem como ele impedir a existência de situações que tornem inviável a licitação. E tornando inviável, o contrato será realizado sem que haja licitação. Portanto, aqui eu tenho uma flexibilização àquela regrinha incerta ali no artigo 175. Então, devemos afirmar, sim, que o item, que a questão que é apresentada aqui, ela está absolutamente correta, absolutamente certa. Quando se fala nas hipóteses legais, não está nos remetendo à lei de concessão, e sim à lei 8.666, que prevê hipóteses de inexigibilidade. Mas poderá nos remeter a outras leis. Observe que a questão não determina qual lei é. Poderá nos remeter a outras leis, tá bem? Que prevejam hipóteses de inexigibilidade. Então, o item está absolutamente correto, apesar de haver aí muitos, mas muitos aqui indignados com o gabarito apresentado. Não vejo mácula, não vejo defeito. O item deve ser mantido, a resposta deve ser mantida, o gabarito preliminar será mantido sim, tá bem? Não vejo aqui problema na redação da questão. É isso aí, eram essas as observações que nós tínhamos a fazer a respeito dessas questões que têm incomodado a você, tem incomodado a maioria dos alunos que fez aí a prova do INSS, tá bom? Visite lá o nosso site popconcursos.com.br, nós temos ali coisas interessantes para a sua preparação para concurso público. Valeu, um abração e até mais.